Fala, King Samuel. Estamos aqui mais uma vez, Hugo e Rafael Mendonça, para bater um papo sobre os assuntos da atualidade, né? Tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né, Hugo? É importante conversar, né? Pra gente ficar cada vez mais atualizado. Por mais que o assunto esteja sempre aí pautado na mídia, mas é bom sempre você ouvir pontos de vista, opinião, mesmo que iguais, mas com uma visão diferente, né? Ou Ou divergente. divergentes, né? Dependendo do ponto de vista. Mas fica muito legal, você vai gostar bastante. Segura a vinheta. E aí, meu amigo Hugo? E aí, Rapaz, meu querido? beleza, cara? Vamos estar contigo mais uma vez aqui no nosso encontro. Estamos juntos com essa galera aí massa aí de casa. Importante. E aí, os assuntos do momento que estão aí bombando. O que você gostaria de puxar hoje aí? Rapaz, tem um cara aí que tá deixando até quem é careca de cabelo em pé, meu irmão. Tá o Elon Musk, um nome bonito, né? Um nome Cara, é estrangeiro aí, forte, cara. E assim, pra mim, que sou da área, empreendo há muitos anos, não tem como não admirar um cara que Sim, construiu o que ele construiu, né? sim. Fazer foguete da ré, pra mim já foi assim o auge do negócio. E o que eu fico, cara, impressionado de você ver, né? Que algumas pessoas que se posicionam diante, tá tudo bem, cada um pode escolher o caminho que quer seguir, e nós somos livres, ou pelo menos achamos que somos, né? Mas você vê algumas pessoas que inclinam-se tanto para um posicionamento que até chegam a falar absurdos, como eu ouvi um camarada um desses lugares aí no Brasil falando que ele era um vagabundo. É um vagabundo por ter feito isso, isso, isso. Cara, se todos os vagabundos do mundo, vagabundo é aquele que vagueia, né? O marginal é aquele que está margeando, a margem da sociedade. O vagabundo é quem vagueia, é aquele que está de qualquer lado, sem massa fazer nada. Esse é o sentido da palavra vagabundo, um deles, né? E se todos os vagabundos fossem um Elon Musk, né? Um cara que empreendedor que lança foguetes, resolve problemas e o foguete, o que o Elon Musk fez isso, eu trabalhei por anos no setor, né, com toda a humildade da agência espacial, né, brasileira, né, mas que o Brasil, olhando assim, dentre os países que lançam algo para o espaço, o Brasil está bem avançado, né, são 11, 15, 13 países, não sei, não lembro agora, que detém tecnologia para mandar algo para o espaço. E o Brasil é um deles, né? Por mais que nós lançamos ali os nossos foguetinhos menores, mas estamos caminhando. É um processo. E o Elon Musk, ele em particular, né, conseguiu fazer isso, aquela frase, foguete não dá ré, agora sim o foguete dá ré. Não pode nem mais ver essa frase. Porque o cara conseguiu, Rafa, mandar foguetes para o espaço, ele manda aquela parte inicial para o espaço e a que a gente chama a carga útil, que é aquele evento que vai ser estudado, pesquisado, um satélite, por exemplo. Daquele momento que chega num determinado ponto de altitude, a menor parte do foguete, a altitude, a carga útil segue e aquela outra parte recupera outra parte. O que aconteceu foi o contrário antes, era destruído. É destruído, virava lixo espacial. Às vezes, quando um foguete não era um foguete orbital, ele caía no mar e ficava lá por anos e anos para ser degradado. Agora não, não tem mais poluição de oceanos, não tem mais lixo espacial. Houve uma economia gigantesca das pessoas que trabalham com isso, que a parte de foguete em si é muito cara. Sim, fuselagem em foguete. Nossa, cara, que milhões a cada quilo que você era mandado para o espaço, eram gastados milhões. Até porque, assim, só para entrar na parte física da coisa, o foguete, quando ele atinge uma certa velocidade, o atrito que é gerado ali na carcaça dele incendiaria o material de um avião, por exemplo, entendeu? Com facilidade. Então ele é preparado com a matéria-prima mais resistente possível para aguentar até um maçarico ali, aquecendo a uma temperatura exaustiva. E isso, claro, gera um custo gigante, porque para você chegar no material de alta resistência, não é da noite por dia. E o cara conseguiu fazer isso, conseguiu fazer e recuperar o material para reutilizar novamente. Quantos empregos? Isso a gente está falando de um dos segmentos do Elon Musk. Então, quantos outros? Né? Então, se todos os vagabundos fizeram só uma construção de foguete. Nós teremos outro planeta, né? Não sei o mais outro planeta. Então, cara, às vezes a gente vê as pessoas, elas se inclinam tanto para um determinado ponto que esquecem não olham de fato, não sei se
por hipocrisia, eu não sei se ganham alguma coisa com isso, eu não duvido, mas que às vezes deixam até a parte do seu caráter, né, da personalidade, do caráter, dos princípios, dos valores, deixam de lado para seguir aquilo pensando no dinheiro. Não estou dizendo que ter dinheiro é bom, cara. Todos nós estamos trabalhando cada vez mais para termos uma melhor qualidade de vida, melhor para a gente, melhor para nossa família. Todos nós vamos buscar isso. Mas chega um momento em que você tem que, pô, peraí, até onde tem uma frase, Rafael, aqui a gente já contextualiza e vai trazendo o nosso assunto que tem inerente também ao nosso canal. É uma frase que diz, inclusive eu acho que eu já ouvi você comentando também, que diz que todos nós temos um preço. Sim. Todos nós temos um preço. Agora, deixar-se vender, aí você escolhe. Eu não duvido que cada um de nós temos um preço. Agora, deixar-se vender é outra história. E isso, quando você fala sobre essa questão de se vender, eu olho muito pro lado da mídia, né? Sim. Vindo de um civil, alguém ignorante, que não tem tanto conhecimento, que não acompanha quem é. Muitos brasileiros conheceram o Musk por causa desse fato. Sim, verdade. A gente não sabia quem era, E de repente veio aí à tona, apesar dele ser dono do X, né, antigo Twitter, que é uma rede social muito conhecida e muito respeitada mundialmente, mas as pessoas não ouviam falar dele como empreendedor. Hoje sabe que o cara é dono da Tesla, a maior fábrica de veículo elétrico, né, do mundo, hoje com grande potencial de crescimento para vários outros setores, já está fabricando drones não tripulados que fazem entrega, está fabricando táxi não tripulado, ou seja, o cara está indo num nível, uma velocidade aí da tecnologia, que a inteligência artificial dele, inclusive, é um dos assuntos para a gente entrar em outro vídeo, de repente, aprofundar. Então, assim, uma inteligência artificial que vai abrir as portas para cidadão comum investir, né? Então, o que deixa esse assunto feio, ridículo, é ver a mídia defendendo de uma forma truculenta, né? Absurda. Ela não mostra quem é o Elon Musk de verdade, ela apenas ataca gratuitamente. E a gente vê que o interesse é meramente financeiro, realmente. Sim. Já o civil, uma pessoa que não conhecia, até entendo. A ignorância, às vezes, você acaba falando algo que não é cabível, né? Mas na situação em que a gente vem vendo política no nosso país, é feio ver alguém que estudou, tem conhecimento, né? E acaba defendendo uma visão, inclusive, que vem da mídia, não combatendo isso. Né? E voltando ao contexto, a gente viu isso aí, né? Deu uma declaração entre um ministro da nossa Suprema Corte, né? É algo que, para mim, não deveria acontecer. No meu ponto de vista pessoal, o ministro não deveria dar opinião. Ele não deveria nem ter rede social. Porque a imparcialidade, para mim, do ministro, ela parte do seguinte ponto. Se eu já falo a quem eu me agrado, com quem eu me agrado, eu já tenho claro. Sim. Então, aí o princípio da imparcialidade não existe. Quebrou-se. Cadê o princípio? O princípio da imparcialidade é um princípio implícito da Constituição. Nós temos os princípios explícitos, estão lá. O link, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos os princípios implícitos, que a imparcialidade se encaixa num deles. Que é um dos mais importantes. Senão você deixou de ser juiz. Onde que se coloca esse princípio? Não existe. Ele está lá fictício, ele está lá. Então, tudo isso deve ser levado, você colocou com muita precisão, Rafael. E pior a situação, a partir do momento, vamos supor, eu não me dei bem com o Hugo. Aí o Hugo começa a me atacar diretamente minha pessoa, né? Mas eu sou um juiz, mas ele está atacando a minha pessoa, o Rafael, está falando do meu caráter. Não gostei, eu vou te investigar. Meu amigo, é tão nojento isso, é tão nojento, porque eu não consigo ter outras palavras para falar o sentimento como um cidadão brasileiro que ainda acredita na liberdade, acredita na palavra, na liberdade de pronunciar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita ser a verdade, e não vejo motivo para sancionar um estrangeiro, que já pensou, o cara vem de lá, coloca a opinião dele, por mais que em algum momento possa aparecer, pô, esse cara está entrando num espaço alheio, está entrando num assunto do país alheio. Mas mexeram com a empresa dele, mexeram com o negócio dele. Será que, a partir do momento que você, como empresário, enxerga algo que beira a ilegalidade, você vai se calar, por mais que você esteja no país, você acha natural se calar? Talvez ele tenha tido um sentimento que nós brasileiros não enxergamos. Né? E isso, para mim, ainda vem do lado do patriotismo também. Né? Porque lá também tem lei. E é um dos países mais legalistas que existe. É o país que mais dá liberdade
mas que cumpre lei. Sim. Então, por isso, eu achei muito interessante a posição mediante ao que ele vive lá na realidade dele. E você falou das leis, né, cara? O nosso país, você vê, se for olhar, tudo bem, vamos levar em consideração que o Brasil é um país jovem. É um feto no sentido cultural, no sentido, eu digo, com relação à idade do país. Então, 500 e poucos anos. Se comparar com o Japão, que é um país milenar, não se entra nesse contexto. Mas, olhando assim o nosso país, cara, você vê a Constituição, centenas de artigos na Constituição. Nós temos milhares de leis no Brasil. Cara, são leis, por exemplo, nessa parte cultural, eu sempre gosto desse exemplo. Se você chegar para um japonês e disser assim, japonês, você sabia que lá no Brasil a gente precisa de uma lei para respeitar o idoso? O japonês vai dizer assim, como é brasileiro? Não acredito, existe uma lei lá obrigando as pessoas a respeitar o idoso. O japonês vai entender. Não faz sentido nenhum. Se você chegar para o alemão, você sabia que no Brasil existe uma lei para respeitar os direitos da criança? Como é brasileiro? Uma lei para respeitar os direitos da criança. Não acredito nisso. É preciso ter para depurar não faz sentido. O que deveria ser natural. Natural? Por quê? Porque o sentido de ética e moralidade do nosso país é tão baixo que para suprir essa carência ética e moral é preciso entrar a jurisdição, precisa entrar o direito, as leis. Aí são criadas milhares, cara, só leis ordinárias no Brasil. Nós temos mais de 10 mil leis. Bota aí no Google, leis ordinárias. Eu não entro aqui nem em decreto, nem em lei complementar. Não, estou falando só de leis complementares. Então você tem uma noção de como é. E o pior, as leis existem e não são cumpridas. Você está entendendo? A que ponto nós não temos uma cultura ética e moral? Aí precisa vir de fora uma legislação para obrigar você, já que você não tem ética e moral para cumprir, e mesmo assim, tendo a lei para te obrigar, ainda não ser cumprido. Então chega a hora que você assim, para onde estamos indo? Mas eu posso te falar sobre Isso aqui, gente, não tem a ver com política. Para mim, se é João, Maria que esteja na presidência, ou seja, não faz diferença. Eu só queria que tivesse uma pessoa honesta. Se botar uma galinha, um pato lá, honesto, para fazer a coisa certa, pensando no povo, de verdade, para mim tá tudo bem. Mas só, Rafael, que o problema é que quando chega lá o deputado, o vereador, o presidente, é como se, vamos fazer uma analogia, como se tivesse um braço mecânico, puxasse do meio da sociedade, puxasse aqui uma pessoa. O bracinho vai lá, pinça uma pessoa, joga lá no Congresso, joga lá no nosso parlamento, joga lá na presidência. Esta pessoa está vindo de dentro da sociedade. Sim. Se a nossa sociedade é corrupta, você acha que vai sair o que lá de dentro, filho? Se você tem um braço mecânico puxando lá dentro de uma cesta cheia de maçã, você acha que você vai puxar o quê? O girimum? Você acha que vai puxar uma ameixa? Não, você vai puxar maçã. Então, o problema nosso é cultural, é estrutural, é a corrupção, é o jeitinho brasileiro da nossa sociedade. E isso não vai mudar. Eu fico triste em saber que eu vou morrer, você vai morrer, meus filhos vão morrer, e nós não veremos isso mudar, porque isso é um trabalho de longo prazo. Bote aí umas 4, 5 gerações para você começar a ver a diferença. E há quanto tempo a gente vem batendo nisso? É falado. E isso que eu tô falando para você, provavelmente, Rafael, você é um cara muito inteligente, você sabe, você já ouviu isso, você tem esse conhecimento, essa reflexão, já pensou sobre isso. Mas muitas outras pessoas que estão lá no poder também sabem disso e nada é feito. E o ponto de vista quanto a isso, porque essa tua revolta é completamente entendível. É revolta mesmo, nasceu que até o mensal. É revoltante, né? Sentindo isso, é perceptível isso em todos os lugares. Só que as pessoas estão amedrontadas. Também, é verdade. Eu nunca tinha visto, desde que eu nasci, eu tô com 40 anos, né? 40 anos bem de vida. Eu nunca tinha visto alguém ter medo de postar alguma coisa numa rede social. Verdade. Ou mesmo de colocar uma faixa em protesto na rua. Sim. Entendeu? Eu nunca tinha visto isso. Eu ouvia falar de ditadura militar e eu via uma narrativa que hoje eu acabo tendo que combater. Porque se a ditadura militar foi só aquilo, hoje eu vivo pior do que foi a ditadura militar. Porque eu estou vendo pessoas comuns tendo medo de se pronunciar, combater o que estão vendo como extremismo e tudo aquilo que se acusava, né, contra a ditadura, eu estou vendo se fazer agora. E com um discurso por trás de isso é uma democracia. Então, estamos defendendo a democracia. Sempre esse discurso de que nós estamos fazendo isso para o bem, mas na verdade está fazendo para o mal. É o contrário.
Né? Como você falou aqui, eu não consigo argumentar no momento das pessoas falarem, mas tem que ter regulações, isso, regulações daquilo, Rafael, eu, no meu simples e humilde pensamento, eu acho que realmente democracia, liberdade de expressão tá lá. É livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato, artigo 5º da Constituição, muito sim, vai lá, isso é básico. É livre a expressão de pensamento, vedado o anonimato. Por que é vedado? É proibido o anonimato. Porque se você não pode falar algo que você estiver cometendo um crime ou coisa do tipo, você será responsabilizado. Perfeito. Então não preciso censurar nada, amigo. É o que eu falei no início. A lei já existe. Amigo, não você pode falar na mesa de um bar, na sorveteria ou na rede social. Você pode ir na rede social e falar o que você quiser. Agora esteja apto depois a responder. Então, você está... mas a minha liberdade está lá. Sim. Mesmo, olha, eu vou falar isso, eu vou cumprir isso, eu vou fazer isso. Eu sei que eu estou fazendo aqui e vou ser punido porque eu estou cometendo um crime ou coisa do tipo. Mas eu tenho a liberdade, eu posso decidir se eu vou fazer ou não. Eu vou falar algo aqui e vou injuriar uma pessoa. Eu sei que você quer uma injúria. Vou fazer, não tô nem aí. Você vai lá. É errado. Não tem que ser certo, não. Mas você pode fazer, mesmo você sabendo que é errado. E depois você dá isso. Inclusive, nós falamos no vídeo passado, né, sobre isso. A liberdade que a gente tem. A gente pode, tudo pode. É permitido. Isso. Nem convém. Então eu tenho a liberdade de expressar e fazer algo que seja mal a pessoa. Mas eu não posso fazer isso porque isso não me convém. Eu sou livre para fazer isso, mas eu não devo fazer isso. Seguindo princípios cristãos, religiosos, seja lá o que for. Exatamente isso. E seguindo essa pegada, uma das coisas que eu vi e que foi combatida no período, inclusive, eleitoral, não querendo adentrar tanto no contexto político, mas já adentrando, que não tem como fugir, uma das coisas que eu observei, tentaram separar a religião da política, dizendo que pastores, padres, líderes religiosos não deveriam se envolver nisso. Mas hoje eu com a minha esposa assistindo o vídeo e uma mulher que saiu da China, né, de um país totalmente ditatorial, que hoje persegue cristãos, numa região foi da China da Coreia do Norte. E ela, dando o testemunho dela, ela falou sobre exatamente isso. Era o mesmo discurso do governo. Não, os pastores precisam ficar no lugar deles, não precisam se meter na política. Vocês cuidam do espaço de vocês e a gente cuida dessa parte da política. Então nós vamos amparar vocês, nós vamos dar liberdade para vocês, as igrejas vão ter liberdade de culto. Ou seja, fizeram um enfeite tão bonito que os padres e pastores acreditaram. Porém, depois que eles conseguiram ocupar todos os espaços que precisavam para controlar, aí veio o inverso. E já não tinha mais jeito. Ou seja, momento da gente se posicionar enquanto a gente tem liberdade. Exato. Pastores e padres estão aí realmente para instruir no que a palavra mostra. Se a palavra está mostrando que é errado, instrua os seus fiéis, as pessoas da sua igreja, as pessoas humildes, dentro daquilo que a palavra que lhe cabe, né, na Bíblia. Sim. Independente se seja de esquerda, direita, centro, de cima, abaixo, a palavra está lá escrito. A palavra está escrita, amigo. Isso aqui vai mais pendente para esse lado. Isso aqui pende mais para o outro lado. É seguir a palavra. Seguir a palavra. Infelizmente, se você for seguir a palavra, ela tende a pender mais para um lado do que para o outro. Mas aí é questão de posicionamento de cada um. Sim. Se querem ser contra, fazendo ali. Mas você, a pessoa como cristão, tem que, eu vou seguir esse caminho. Eu sempre digo, Rafael, que Jesus veio aqui, cara, não foi para passar a religião, não foi para ensinar uma religião, seja evangélico, católico, não. Jesus veio aqui para apresentar um estilo de vida, um lifestyle. Olha, ser humano, você acha que é difícil você seguir esse caminho? Você acha que é difícil você fazer o que é certo? Peraí que eu vou aí, carne, osso, sangue, vou mostrar para você que é possível sim você caminhar por esses caminhos e fazer isso. Eu vou estar aí como ser humano igual a você e vou mostrar que é possível. Então Jesus veio aqui, cara, para aplicar um lifestyle. Vai mostrar, filho, tá vendo? Dá para fazer? Tá vendo você aí que diz que não dá? Tá aqui, eu tô igual a você. Se me furar aqui, vai sangrar. Pronto, não tenho superpoderes, não sou um X-Men, não. Embora vocês estejam falando de Jesus, né? Mas eu quero falar Jesus quanto homem aqui com a gente, né? Obviamente livre de pecados, mas Jesus quanto homem, carne e sangue. Ele veio aqui e disse, olha, eu consigo, homem, fazer isso aqui. Vem, me segue, faz isso aqui também. Mas infelizmente as pessoas não atentaram para isso. Então, eu gosto muito da passagem, eu vou estudando, vou assistindo alguns momentos, eu acho muito interessante que fala quando Pedro, ele está rolando no barco no alto mar,
muito legal da cena do The Chosen também, acho muito interessante. Eu assisto, cara, já assisti acho que 2 vezes todas as temporadas, e quando sair a 4ª eu vou assistir de novo desde o primeiro. Cada vez é um aprendizado novo. Sim. E aí tem algumas partes que você fica ali refletindo. Eu lembro quando eu assisti aquela parte que Pedro desce do barco e caminha até Jesus, que ele diz assim, Jesus mesmo, me chama. E ele começa a caminhar. Andando sobre a água. Sobre a água. Só que tem um momento que ele começa a afundar. E aí Jesus fala uma coisa que naquela hora eu já peguei o contexto e fui tirando as minhas reflexões. Quando Pedro ele começa a afundar, tem uma hora que lá na série, na Bíblia dele, Jesus fala assim, não desvie o olhar de mim, olhe para mim. Aí o que você tira dali? Meu filho, meu querido, olha só o código que tem aqui, o diamante que tem aqui. Segura esse diamante. E você está caminhando, seguindo, olhando para os passos de Jesus, para aquele caminho, olhando para Cristo. Você não vai afundar. Seja na vida, seja no negócio, seja no que for. Seu casamento. Agora você desviou o olhar, meu camarada, para qualquer lugar que não os olhos direcionados a Cristo, você vai afundar. A minha esposa está do outro lado assim, ó, fala, acho que eu me empolgo, né? Vou até espantar um pouco que está debaixo ali, dando trabalho. Pessoal, nós não fomos feitos para flutuar nem para voar. Mas com Jesus, se a gente tiver entendimento da palavra, voar espiritualmente, flutuar espiritualmente é uma possibilidade imediata e para todos. Então o véu foi rasgado para a gente ter acesso a tudo que Jesus passou aqui na Terra, a gente ter acesso livremente. Claro, o relacionamento é bem individual, o relacionamento espiritual, o crescimento espiritual ele é individual, a busca tem que ser constante, né? Eu aprendo todo dia, até um bate-papo desse nosso aqui, já vai me deixar com a bagagem acima do que quando eu cheguei. Então, quando a gente sai para bater papo, conversar sobre um assunto desse, seja ele norteado por várias outras temáticas, a gente acaba aprendendo coisas fantásticas. Então, seguir a Cristo, inclusive nós falamos antes de iniciar a gravação, deveria ser o ponto ápice das nossas gravações. Por quê? Pelo nome do canal, a gente já entendeu isso, né? A gente tem que, o nosso bate-papo, a gente tem que girar por vários contextos, mas com o entendimento de que a gente defende que existe um rei, que ele é um salvador e que ele é a referência principal. Então, quando a gente conversar aqui, pessoal, são 2 pecadores aqui batendo papo. Não são perfeitos. Tá? Então, você vai ver na minha rede social, às vezes, um comentário que não te agrada, alguma coisa, pode ir lá, me chamar ali, botar a sua opinião. Não precisa xingar, eu vou te tratar com maior educação, que eu da mesma forma. Mas a gente vai ter um debate engrandecedor e que, se Deus quiser, vamos acabar sentando com você, de repente, para trazer essa visão para o pessoal que está aí do outro lado. Então, nós não somos perfeitos, né, Rafael? Como você bem falou. Cara, eu tenho muitos erros, mas sou cheio de erros. Mas quando você erra, tentando acertar, reconhece o erro e busca mudar, isso faz de você uma pessoa melhor. Independente de onde você vem. E eu acredito muito, cara, na lei da semeadura. Perfeito. De onde a gente vem. Eu vendia picolé nas praias lá da minha cidade, em Fortaleza, com meu pai. Eu vendia picolé, meu pai até hoje trabalha com venda de picolé. Não mais como antigamente, mas já trabalha com isso. Minha mãe, faxineira, costureira. Desde os meus 9 anos de idade, eu já dormi com fome, sem ter o que comer. Mas graças a Deus, o meu esforço, é importante também você fazer a sua parte. Você faz a sua parte, faça a sua parte e Jesus irá te ajudar. Mas a gente seguindo os seus caminhos, fazendo direitinho, fazendo bem, fazendo aquilo, estou plantando hoje para colher amanhã. Pode ter certeza, você vai colher. Assim como se você colhe mal, você colhe mal. Não tem o que fazer. É igual a nossa história que eu falei sobre o braço que tira a sociedade. Se a nossa sociedade está plantando corrupção, esperteza que eu digo aqui, é bom, sempre eu gosto de explicar esse ponto, meu ponto de vista. O brasileiro gosta muito de se dar bem em cima, de se dar bem em cima dos outros, né? Da facilidade. Quem que não gosta de se sair bem no negócio? Caiu um dinheiro que não é seu na sua conta. Aí não. Mas aí, vamos supor, né? Um exemplo. Eu tenho uma pulseira. Pô, essa pulseira aqui eu vou vender. Eu comprei ela por R$30. A pessoa tava lá, me vendeu por R$20. Aí eu tô assim, cara, essa pulseira o Rafael quer comprar. Rafael, eu compro essa pulseira 20 e vendo por R$30. Ó, Rafael, eu gostei dela, eu pagaria até mais, mas eu vou te pagar R$30. Perfeito. Você, querendo, você vai me pagar R$30. Eu ganhei R$10 em cima de um negócio. Não precisou de esperteza. Não precisa de esperteza. Me dei bem? Me dei bem, ganhei R$10, 50% em cima do valor que eu tinha investido. Me dei bem, mas não passando por cima de você, não te enganando. Não precisou contar uma história para valorizar. Então, o problema é que o brasileiro, ele gosta de se dar bem, mas prejudicando o próximo, prejudicando o irmãozinho lá. Então, meu amigo, esse é quando a gente mudar a gente tem que mudar muita coisa, né?
Mas quando começar a mudar essa visão de, cara, eu não vou passar a perna do outro, eu não preciso minimizar, eu não preciso menosprezar, eu não preciso destruir, acabar com o outro para poder me dar bem. Não, todos nós podemos prosperar. Basta você, ó, fazer aquilo que está previsto ali no que é certo, né? Está previsto onde? Está escrito lá. Acredito que essa mensagem, pessoal, aí de casa já ficou como um excelente fechamento aí para o nosso vídeo, né? A gente nem pensava que ia chegar nesse nível de bate-papo, mas eu achei bem interessante porque a gente conseguiu viajar um pouquinho no empreendedorismo lá no início com a pessoa do Elon Musk, viemos para cá para o Brasil, entramos um pouquinho na política e terminamos aqui com o lado cristão, que eu acho que é uma das partes que deve ser ápice na nossa conversa. Então, pessoal, hoje eu tive uma visão muito interessante agora no fechamento, com o pronunciamento do meu amigo Hugo, que se dá bem fazendo o que é certo é muito mais promissor e recompensador do que se dá bem precisando enganar alguém. Então, Hugo, essa para mim foi a mensagem de fechamento de ouro. Legal, cara. Obrigado, Rafael. Mais uma vez, a gente sempre aqui evoluindo, trocando, né, informações, aprendendo com as pessoas lá. A gente vai... É sempre a vida é um aprendizado, né? Nós estamos sempre aprendendo e evoluindo. Sigam aí nosso canal, compartilhem a nossa mensagem e se quiserem, de preferência, tiver alguma opinião sobre um contexto para a gente bater papo aqui, comenta aí embaixo, tá bom? Importante. Porque nós somos quem somos.